A ressurreição da memória e do coração. Na vigília da Páscoa, ontem e hoje também no Evangelho da Noite, nós estamos no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas. E São Lucas descreve igualmente outra ressurreição. A primeira é a de Jesus, mas a outra é a dos apóstolos, a dos discípulos, e aquela ressurreição que nós também devemos fazer, a ressurreição da nossa memória. Lembrai-vos de como ele vos falou. Neste episódio de Emaús, a história bíblica é iluminada pela presença de Jesus. Jesus consegue mostrar para os seus dois discípulos como que todas as Escrituras falavam a respeito dele. São Lucas nos leva a nos prepararmos para reconhecer o Senhor. São vários elementos. No Evangelho da Vigília de ontem, os anjos explicam para as mulheres o que aconteceu. Não procureis, por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? As mulheres vão e anunciam aos apóstolos. Os apóstolos não acreditam muito, ficam com dúvidas. Pedro vem se certificar, vem ao túmulo, ver se realmente aquilo que as mulheres haviam falado era verdade ou se era uma fantasia da sua cabeça. E ele constata o túmulo vazio. Jesus ressuscitou e caminha com dois discípulos. Veja que os discípulos de Emaús, São Lucas coloca o nome de um, Cleofas. O outro não tem nome. Por quê? Porque ele quer que nós coloquemos o nosso nome. Ele quer que nós entremos na cena dos discípulos de Emaús e façamos essa caminhada com Jesus. Jesus caminha com esses dois discípulos e finge não saber o que havia acontecido. Tanto é que eles perguntam: você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Os discípulos estão mergulhados na tristeza, decepção, esperança frustrada. Mas o ressuscitado interpreta de um outro modo as suas experiências. Eles olham pelo lado negativo, Jesus, nós tínhamos tanta esperança nele e de repente ele foi entregue, foi violentado, foi morto, crucificado e acabou. Nossa esperança, já faz 3 dias que isso aconteceu e nossa esperança se foi. Jesus interpreta de uma outra maneira, porque ele pega a Escritura e diz: como vocês são sem inteligência, será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso? E ele vai explicando com várias passagens da Escritura, que nós não sabemos quais são. São Lucas está dizendo que Jesus explicou as Escrituras para eles, para mostrar que tudo isso estava previsto. Jesus mesmo já tinha antecipado a sua morte. 3 vezes ele fez esse anúncio, que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos pecadores, morreria, mas ressuscitaria. Eles não conseguiam entender. Por isso nós também hoje somos chamados a ver e reconhecer Jesus. Os discípulos viam o Senhor, mas não o reconheciam, porque eles estavam afundados na sua dor e na sua decepção. Veja que até mesmo eles estão tão anestesiados pela sua tristeza, que até mesmo quando Jesus os xinga, como vocês são lentos e sem inteligência. Traduzindo para o nosso vulgar português, Jesus está chamando eles de burros,
E eles mesmo assim não têm coragem de reagir, né? Estão tão para baixo, né, que até mesmo sendo chamados de burros, eles aceitam, né? Mas esse estado de decepção talvez seja bom também, porque essa decepção quebrou as falsas imagens que eles tinham feito de si mesmos e de Jesus. No fundo, revela o que eles esperavam que Cristo fosse, né? Um Cristo poderoso, milagreiro, político. Mas esse não era o plano de Deus. O plano de Deus passava por outros caminhos que os discípulos e nós também precisamos aprender a compreender. Por que Jesus escolheu a fração do pão como um sinal de reconhecimento? Porque esse gesto lembra a última ceia, a Eucaristia. Na Eucaristia, eles receberam a principal lição do Senhor. O sacrifício, a ceia do Senhor, seu corpo e seu sangue, no pão e no vinho consagrados. A Eucaristia que antecipou aquilo que na Quinta-feira Santa, aquilo que Jesus viveria na sexta-feira. A entrega total da sua vida. Por isso este é um caminho, o caminho de Emaús é um caminho para abrir o coração e a inteligência. Em Atos dos Apóstolos, que é o outro livro que Lucas escreve, nós vamos entender a beleza daquilo que o Senhor lhes disse, fazendo o seu coração arder. Mas a resposta não é um conceito, mas é uma imensa alegria e o testemunho. Jesus não veio para eles simplesmente falar, né, um conceito, uma ideia, minha ideia era essa. Não. Jesus fez o coração deles arder. Jesus depois vai infundir o Espírito Santo neles e eles vão com toda a força, com toda a alegria, com todo o entusiasmo, proclamar a ressurreição do Senhor. Foi isso que Jesus os ensinou no caminho para Emaús. Louvar só é possível a quem sabe reconhecer, reler em conjunto o passado e o presente e perceber a ação de Deus. Jesus vem nos libertar da escuridão para a luz, do sepulcro para a vida, da prisão para a liberdade, da cegueira para a visão, da paralisia para o caminhar, da frieza da lei para o amor. E ao Senhor nós também queremos responder como os discípulos de Emaús: fica conosco, Senhor, já é tarde, o dia está declinando. Cada Santa Missa é um momento de Emaús, é um momento em que nós convidamos o Senhor a se fazer presente no meio de nós. É o momento em que Ele vem nos explicar as Escrituras, é o momento em que Ele vem nos dar o seu corpo e sangue como alimento do corpo e da alma. Na celebração eucarística nós nos encontramos com o ressuscitado. E a nossa resposta concreta deve ser voltar e testemunhar. Os discípulos de Emaús, depois que o Senhor partiu o pão e eles reconheceram e Jesus desapareceu, eles não ficaram lá em Emaús curtindo aquela visão maravilhosa que tiveram. Não. Eles voltaram para Jerusalém para contar o que tinha acontecido, para testemunhar que de fato Jesus estava vivo. Será que o nosso testemunho da ressurreição hoje nós temos coragem de fazê-lo? Se nós temos vergonha de falar da nossa fé, será que nós ainda não fizemos o encontro com o ressuscitado? Que nós possamos também testemunhar a nossa fé, que possamos mostrar ao mundo
tão envolto em trevas, tão afastado de Deus, a razão da nossa esperança. O Senhor ressuscitou, a morte não tem mais poder. Ele tem a vida eterna e dará a vida eterna também àqueles que nele crerem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.